isso que a Bíblia diz, ele é o príncipe da paz, graças a Deus. Eu quero saudar a todos também com o amor de Deus, né? Então a Bíblia fala que a graça deve crescer dentro de nós, né? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor de Deus também deve crescer, e a comunhão com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, é o que nós estamos fazendo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo, né? Falando entre vós palavras de Deus, cantando hinos espirituais, salmodiando, né? Então, quando nós estamos fazendo assim, nós estamos nos enchendo, né? Vivificando, tornando-nos cada vez mais fortes. E isso é bom, isso é maravilhoso, graças a Deus, né? A oportunidade que nós estamos tendo a cada dia, eu falo sempre, a cada dia, em poder estar na presença de Jesus e recebendo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Hoje está tendo reunião na igreja, né? Então tem muitas pessoas que estão participando da reunião e glória a Deus por isso, que vai ter o culto das mulheres que eles vão fazer. Então estão lá se acertando para essa finalidade, né? Mas graças a Deus estamos aqui e Deus é maravilhoso, né? Depois eles vão ouvir a live mais para frente, né? E outros também ouvirão. Mas o importante é que nós estamos aqui. A Bíblia fala: onde houver 2 ou mais pessoas no meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui, né? Está com cada um de nós, está aí com você na sua casa, está aí para abençoar, graças a Deus. Eu gostaria de ler lá no profeta Isaías, né? Se você tem a Bíblia, você pode acompanhar aí, né? O alemão, dá um abraço no Gilmar aí, alemão. Olha lá, Isaías capítulo 32. Se você tem a palavra de Deus aí, você pode abri-la, né? Uma profecia, e é tão maravilhosa essa profecia, tão linda, né? Veja lá, Isaías capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 15 em diante. Então começa dizendo assim: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No mais, haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros, todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pasto seguro para os seus jumentos e gado, né? Fala de prosperidade também, né? Mas veja, segurança, paz, tranquilidade, segurança, né? Isso tudo na nossa casa. É interessante isso, né? Na nossa casa. E fala de prosperidade também. Tudo será feito, como diz o salmista, tudo quanto o justo faz, ele é bem-sucedido. Numa vida próspera, na casa do justo, o salmista diz, a prosperidade e a riqueza. Mas tudo isso ele fala aqui no versículo 15, mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Veja, uma profecia, né? Uma profecia. Joel também chega a dizer, o profeta Joel, olha lá o que ele diz no capítulo 2, o profeta Joel, lá no capítulo 2, lá no versículo de número 28, olha o que ele fala, diz assim, olha, o Senhor diz ao seu povo, depois disso eu derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões, até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias, farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra, haverá sangue, fogo e nuvens e fumaça, o sol
ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Veja, são profecias, mas a finalidade, a mensagem é, que Deus estaria derramando do seu Espírito, sobre toda a humanidade, ou seja, sobre todos aqueles que receberiam Jesus como seu Senhor e Deus. É tão maravilhoso isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo chega a dizer algo tão precioso, tão precioso e tão maravilhoso. Então Paulo diz lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, olha o que ele diz aí no versículo de número 30, ele diz assim, olha, porém Deus uniu vocês em Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos de Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor faz, Veja, tudo veio de Deus, é Deus falando. O homem por si próprio, ele não consegue ser produtivo aqui na terra, ele não consegue vencer, sabe, os problemas, as dificuldades que estão na terra e que surgem constantemente diante da vida da pessoa, os problemas, as surpresas, as tragédias, as coisas que acontecem. No mundo de hoje, você veja como está espantoso, uma disputa para poder viver, o homem competindo na terra para poder viver, para poder ter um emprego, para poder trazer o sustento para sua casa, e mesmo assim, ainda mesmo trabalhando, está em dificuldade. Mas é a situação humana, o lugar que ele está vivendo, a dificuldade que encontra neste lugar. Muitas pessoas dizem, não dá mais para viver, o custo de vida está muito alto. O custo de vida está muito alto, E isso está levando as pessoas a um desespero, a um desânimo. Mas Deus disse que então Ele enviaria, derramaria do seu Espírito para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse provar daquilo que Deus está fazendo para ele, daquilo que Deus está realizando para a vida dele. Então fala aqui em 1 Coríntios, não só o derramar do Espírito, mas a vinda de Jesus Cristo e o que Deus fez através de Jesus para que essa bênção chegue a todos nós, Então ele fala, São algumas coisas maravilhosas, porém Deus nos uniu, Uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Veja, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa redenção. Veja, Ele é a nossa santificação, É o que Paulo está falando, justamente isso, Que Ele é tudo para nós, Veja, Deus fez todas as coisas para nós, e se nós devemos nos orgulhar de alguma coisa que aconteça de bom, que nós possamos produzir aqui na terra, nós devemos dar glória ao Senhor, a Deus, porque foi Deus quem proporcionou essa possibilidade para que a gente possa realizar. Mas tão lindo isso, Essa profecia de Isaías e essa profecia de Joel agora, Ela cumpre quando o Pentecoste acontece. É tão lindo isso. Eles estavam lá no cenáculo, 120 pessoas no cenáculo esperando, porque a ordem de Jesus era ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, E então ser-me-eis testemunha, disse Jesus, A impossibilidade do homem, veja, sem o Espírito Santo se tornar uma testemunha. Mas testemunha do que, Da vida do homem? Não, da vida de Deus, que através de Jesus, agora Deus estaria proporcionando através do seu Espírito, o qual Ele derramaria sobre aqueles 120 pessoas que estavam lá em Jerusalém, no cenáculo, debaixo da palavra de Deus, orientação de Jesus. E então a Bíblia fala, que de repente, como uma chama, veio e pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Mas é interessante porque no capítulo 2 de Atos, livro de Atos, capítulo 2, é tão interessante que quando
o povo lá de Jerusalém ouviram, né, aquele falar estranho, aquelas 120 pessoas agora falando em novas línguas, eles vieram para ver o que estava acontecendo, né? E então fala no livro de Atos, lá no capítulo 2, olha o que diz aí, Atos capítulo 2, lá no versículo 14, capítulo 2, versículo 14, olha o que diz, é tão linda essa palavra, né? Pedro então, ele traz uma mensagem e diz assim, porque as pessoas estavam dizendo, eles estão todos embriagados, né? Estão falando mais numa língua aí, e cada um falando nas nossas línguas, porque havia muitas pessoas ali em Jerusalém, de todas as nações, elas vinham ali, veja, mas e de repente eles diziam, estão embriagados. Mas Pedro então se levanta com a sua primeira mensagem e começa a dizer, então ele diz no versículo 14, então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer, estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias. É isso que eu vou fazer nos últimos dias. Diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos, as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E em cima no céu farei com que apareça coisas espantosas. E embaixo e na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvem e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda ao Senhor será salvo. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Veja, esta palavra se cumpriu no dia de Pentecostes, mas cumpriu para que ele pudesse vir e fazer torná-lo possível ao homem, ele viver aqui nessa terra. Então a Bíblia até mesmo chega a dizer, aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. E Deus agora estava vivendo no homem, habitando no homem, fazendo do homem, ele poder viver aqui na terra uma vida diferenciada. Como diz, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o que nós enxergamos é uma nova qualidade de vida, né? É a vida que o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas irmãos, poucas pessoas, sabem, estão desfrutando dessa vida. Por quê? Porque é difícil, até mesmo eu creio, de pensar no que Deus, por sua misericórdia e amor por cada um de nós, Ele proporcionou a nós, né? É tão linda essas profecias aqui, e ver elas se cumprindo ali no dia de Pentecoste, quando Jesus foi assunto ao céu, né? Subindo ao céu, está à destra, à direita de Deus. Mas veja, Deus tornou Jesus para nós. Nós precisamos entender isso. Por isso que Marcos, lá no Evangelho de Marcos, né, ele fala de possibilidades. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele chega a dizer assim, olha lá, veja bem, aos que creem, olha o que ele diz ali, no versículo 17, aos que creem, será dado o poder de fazer estes milagres, e expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas, se pegarem em cobras, olha lá, se pegarem em cobras, ou se beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. Que coisa linda, né? O homem agora agindo aqui na terra através do poder espiritual, através do poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Esses sinais seguirão os que creem. A Bíblia chega a dizer em João capítulo 1, versículo 12, né? E a todos quanto creu, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus.
Irmãos, nós não podemos viver, né? Nós não vivemos consciente do pecado. Nós não podemos viver remoendo-nos, né? A religião, ela sempre martiriza o homem, leva o homem a pensar no seu pecado do passado e as impossibilidades das coisas de Deus na vida dele. Como que o homem tivesse que fazer alguma coisa para merecer, né? E a Bíblia fala que não é pelo nosso merecimento, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus, é por tudo que Deus fez para nós. Deus fala que nós devemos crer, aceitar isso. Mas veja, vivemos não consciente do pecado. O que nós temos que viver é consciente, né? Que nós somos salvos hoje, que nós fomos escolhidos por Deus. Não foi a carne, o sangue e o homem, mas foi a vontade de Deus que fez isso, que nos trouxe a Ele. Veja, consciente da nossa salvação, consciente que o Espírito de Deus habita em nós, consciente, né, que o sangue de Jesus Cristo já nos lavou, nos purificou, nos santificou de todo o pecado. Isso é redenção, redenção no sangue de Jesus. Veja, irmãos, a santificação, acreditar nisso, sabe, consciente que nós fomos santificados, porque em Jesus foi lançado o nosso pecado, né? Então, através do seu sangue veio a santificação na nossa vida, a justiça. Jesus é a nossa justiça, ou seja, o que Jesus proporcionou, fazendo toda a vontade de Deus, sabe? Mas não, Jesus, tudo que ele fez no Calvário, ele não fez para ele fez para nós, pensando em nós, porque era a vontade de Deus dar condição de vida para as pessoas aqui nessa terra. É tão interessante isso, sabe? A consciência nossa deve estar focada naquilo que Jesus fez, deve estar focada nas possibilidades que Ele nos concedeu. É isso que nós temos que imaginar, sabe? O pecado, deixa o pecado do lado, porque a Bíblia diz que Jesus venceu o pecado. E se Ele está em nós, não tem como o pecado então nos sufocar. Pecado é coisa do passado. E se Deus esqueceu o nosso passado, nós devemos esquecer também. Paulo disse, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para frente em busca do alvo, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, para provar, né, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, né? Para que temem a Deus. É isso que Deus tem, coisas tão lindas e maravilhosas. E esse é o alvo que devemos ter na nossa mente. A nossa consciência deve estar focada no que Ele é e fez por nós. É isso que nós devemos ficar focados, sabe? Paulo fala que as coisas para trás já ficou, já acabou, né? O próprio Deus disse que dos nossos pecados Ele não lembraria mais. Então, Satanás fica tentando a cada um de nós, lutando em cima de cada um de nós, lembrando as falhas, os erros, sabe? Levando o homem a estar no fundo do poço, né? Achando que não é merecedor de nada. E quantos não estão assim, né? Um dia, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Um dia, se Deus quiser, Ele vai me fazer isso. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir aquilo. Meu irmão, não é assim, não é assim. O dia é hoje, a salvação é agora. Os milagres, o poder, a transformação, o novo nascimento é o que deve ocupar a nossa consciência. Eu nasci de novo, eu nasci de Deus, eu nasci da semente da palavra de Deus, que é incorruptível, uma palavra verdade, né? E por ela eu estou sendo alimentado dia após dia, né? É isso que deve ser aquilo que ocupa, sabe, o nosso consciente, para que então todas as bênçãos aconteçam na nossa vida. Assim vivemos, irmãos, a justiça que Deus, né? Que Deus, olha, que em Jesus, né? Deus em Jesus nos tornou, através da justiça de Jesus, justo aqui nessa terra. O que significa justo? É estar naquilo que Deus deseja que estamos, né? Praticando a justiça, tendo a justiça de Deus aqui nessa terra, andando com Deus, né? É isso que Deus quer. Veja, tudo em Jesus. Quando Deus olha para você e olha para mim, Ele não olha em nós e vê nós. Ele olha em nós e vê Jesus, irmão. Ele vê Jesus. E Jesus ficou à destra, sentado à destra de Deus. É tão lindo isso, sabe? É tão maravilhoso. Tudo que Jesus fez no Calvário.
Ele fez por nós, toda a obra dele que ele fez enquanto ele andava aqui nessa terra, revestido do Espírito Santo, tudo que ele fez, é como se nós estivéssemos andando e fazendo isso, né? Para que então pudéssemos semear e colher. Mas na verdade quem semeou e colheu foi Jesus, quer dizer, Jesus semeou para nós, né? Ele semeou para que nós possamos colher hoje, colher. Sabe, no mundo espiritual, a obra é assim, tem que semear para colher, né? Semear para colher. Então Jesus veio e semeou para nós, para que a gente hoje, né, possamos colher vida e vida abundante, vida vitoriosa. Mas, irmãos, é tão lindo isso. Por isso que em Efésios, olha o que diz em Efésios, olha o que Paulo fala a essa igreja, né? Ali no capítulo 1, ali no versículo 3, olha o que Paulo fala: agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, pois, Ele nos tem abençoado, olha lá, Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestiais. Veja, Ele nos concedeu a vitória, Ele fez, né? Porque nós estamos ligados com Jesus Cristo. Todas as coisas, Ele nos abençoou com todas as dádivas, né? Com todas as bênçãos nas regiões espirituais. Lá em Efésios, mesmo Efésios, ali no capítulo 2, olha o que Paulo escreve dizendo também, lá no versículo 3 em diante, ele diz assim: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo, né? Sofrer o castigo de Deus, mas a misericórdia de Deus, olha o que ele fala: a vida que nós tínhamos de pecado, né? A vida separada de Deus, mas agora ele coloca um mas. O que significa um mas? Depois de algumas questões tratadas, vai iniciar uma outra questão agora. Então o mas está no meio para esquecer o passado e ficar só com o presente, meu irmão. Então Paulo diz aqui: mas, olha lá, a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, né? É grande, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus nós estamos salvos, vocês são salvos, olha lá, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Que coisa linda, para reinarmos com Ele, né, em vida. Em outra versão diz em vida, através do mundo espiritual, trazendo a vida aqui para essa terra. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa, olha lá, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus nós somos salvos, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que coisa, meu irmão, que coisa linda, sabe? Deus tem uma vida, e uma vida abundante, preparada para cada um de nós, e agora através de Cristo em nós, né? Deus, o próprio Deus habitando em nós, seguindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós vamos tornar essa vida uma realidade, esquecendo das coisas passadas, vivendo o presente. A nossa consciência agora: sou filho de Deus, né? Pertenço a Deus, Deus é o meu Pai, aleluia, Deus é o meu Pai.
Ele me trouxe de volta para Ele me ressuscitou, sabe? Quando Jesus ressuscitou ali dentro dos mortos, pelo poder que Deus usou ali, esse mesmo poder é que nos ressuscitou também, nos trouxe a vida novamente, sabe? O novo nascimento é isso, é o mesmo poder que Deus usou ali com Jesus, Ele usa para com nós hoje, para trazer a Ele, pela graça, sabe? Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem dos homens, não é por merecimento. Que coisa linda isso, meu irmão. Sabe, a nossa consciência deve estar voltada a isso. A maior honra que um homem pode ganhar, a maior honra que um homem pode ter na vida, a maior honra é a possibilidade, sabe, desse homem estar sentado junto a Jesus Cristo ali do lado direito do Pai, lá no trono da graça. Que gostoso, nós temos um homem, né? Um homem sentado e intercedendo por nós diante de Deus. E Ele nos assentou lá também. Olha o que diz lá em Colossenses, um pouquinho para frente, Paulo fala à igreja de Colossos, né? Olha o que ele diz aqui, lá no capítulo 3, olha o que ele fala, é tão linda essa palavra, olha o que Paulo fala, veja, irmãos, a vitória de Jesus foi uma vitória completa. A vitória de Jesus, quando ele disse ali está consumado, ele está falando de uma vitória completa. Tudo que um homem necessita para apagar o passado, para viver o presente, para viver o futuro e alcançar a eternidade, foi completo, foi feito. E ele não fez para ele isso, não. Ele fez para nós. É como nós estivéssemos ali junto com ele, praticando tudo aquilo. Mas não, ele fez para nós. Essa deve ser a nossa consciência, meu irmão. Esse deve ser aquilo que ocupe a nossa mente. Olha o que ele diz em Colossenses 3:1. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Olha lá. Ponha o seu interesse nas coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, olha lá, olha, ele dá uma seguida agora, né? No versículo 16, olha o que Paulo escreve dizendo, versículo 16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensine, instrua uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, olha lá, agradeçam a Deus o Pai. Veja, meu irmão, tudo que formos fazer, né? Que coisa linda, nós nascemos de novo, nós ressurgimos para uma nova vida, para a vida que Cristo tem para cada um de nós. Meu Deus do céu, sabe, é como se de repente nós não tivéssemos nascido e de repente agora nós nascêssemos de Deus, né? Esquecer o passado, viver o presente, uma consciência naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é para nós. Sabe, muitas pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem, olham para ela, talvez olhem até mesmo no espelho, né? E o diabo traz à mente um passado ruim que tiveram. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus diz, a quem mais peca, a quem mais perdoa, é porque tinha mais pecado, e quem tinha mais pecado recebeu o perdão, mas ama Jesus. Por quê? Porque acabou, o passado foi. O Isaías chega a dizer na sua profecia, ainda que o pecado seja como a carmesim, né? Veja, seja como o sangue, se tornarão branco como a lã, como a neve. A purificação, o sangue de Jesus, a redenção, a santificação por esse sangue. Meu Deus do céu, compreender a redenção.
E ter isso na mente, sabe, irmão? Ter isso na mente, viver o presente, viver aquilo que Jesus, ali no Calvário, Ele proporcionou para cada um de nós, fazendo assim a vontade de Deus, demonstrando ali no Calvário o amor que Deus tem por cada um de nós. Veja lá em Romanos, olha o que Paulo fala em Romanos, ali em Romanos no capítulo 5, olha o que Paulo fala, olha que coisa linda, 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 eu gosto disso. Olha o que ele fala no versículo 17, é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar sobre a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita, quem que Deus aceita? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que invocam o nome do Senhor, todos os que Deus aceita e que recebem como presente sua imensa graça, a graça de Deus, a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Reinarão na nova vida por meio de Cristo. Que coisa linda! Meu irmão, será que você se sente vivendo uma nova vida? Veja, devemos nos sentir assim, embora você olhe para você, sabe, algum sintoma ainda tenha, alguma coisa você consiga enxergar que tira o prazer de você, mas irmão, tira os olhos disso tudo, olha para o autor e consumador na sua fé, fica com a sua consciência firmada naquilo que Deus diz que você é, e comece a viver a palavra, comece a andar na palavra. Veja, quando você começa a andar na palavra, é como você reinando com Cristo aqui na terra. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Jesus andou por toda a parte. A palavra de Deus, que recebeu a unção, o Espírito de Deus, agora ela estava ungida, né? Por que ela estava ungida? Ela estava em Jesus, ele era a palavra. Então tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, acontecia. Reinar com Jesus é isso. Por isso que Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, olha lá, pedireis o que quiseres e vos será feito. Veja, a palavra no nosso coração, crer com o nosso coração, ter a palavra, usar ela na nossa boca, viver a palavra, andar na palavra. É o que Jesus fazia. Jesus tinha uma consciência do que ele era, não do que os outros eram, né? Os outros eram os outros. Quando diziam, não, ele é filho de José e Maria, ele não esquentava a cabeça com isso, e não usava isso na sua mente. Ele veio da forma certa, porque ele não é invasor, ele disse, né? Ele veio da forma correta, mas ele é obra do Espírito Santo, praticou a verdade, foi a justiça de Deus aqui nessa terra, venceu o maligno, expôs a ignomia, triunfou no Calvário, veja, venceu a doença, a dor, a enfermidade, venceu a miséria, a pobreza. Veja, Paulo chega a dizer em Colossenses, ele levou sobre ele toda a maldição da lei, se fazendo maldito no Calvário, como está escrito, maldito todo aquele que for apendurado no madeiro. Toda a maldição ele levou. E por que ele levou? Por ele? Para ele? Não, ele levou o que estava destinado a nós, para que nós hoje isso não tenha poder sobre nós, para que nós possamos reinar em vida agora, nessa nova vida, através da palavra de Deus posta em nós, andando nela, e o Espírito de Deus que está em nós, estará fazendo essa palavra se materializar diante de nós. Então nós vamos falar e milagres vão acontecer, nós vamos pôr a mão e milagres vão se fazer, pessoas vão ser curadas. Olha, irmão, é assim que funciona. Olha o que fala, ele diz aqui no versículo 17, o que ele fala, receberam como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Meu Deus do céu, meu irmão, meu Deus do céu, isso é tão tremendo, é tão maravilhoso. Olha lá o que Jesus fala em João, ali no capítulo 14, olha o que ele diz no capítulo 14, meu Deus do céu, como é linda a palavra de Deus, eu me delicio na palavra de Deus. Olha o que fala, olha o que João escreve dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores que estas,
pois eu vou para o Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu o farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Que glória a Deus, que coisa gostosa. Então nós vamos deparar diante de alguma coisa e nós vamos dizer em nome de Jesus, né? Aconteça isso, vai acontecer, porque nós estamos usando o quê? O nome de Jesus. Davi disse, Deus magnificou, exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Magnificou, colocou, veja, honrou esse nome acima de tudo. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, todo joelho se dobra na terra e todo joelho se dobra debaixo da terra, ou seja, no inferno, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus expulsamos demônio, ao nome de Jesus expulsamos o mal, a doença, a enfermidade, tudo no nome de Jesus, meu irmão, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o que Deus fez, também exaltou acima de todas as coisas. Veja que lindo, por isso que nós devemos ter essa consciência, né? Uma consciência de vitória e de conquista, não tem como pensar diferente, não tem como se ocupar com medo, não tem como se ocupar com problema, não tem como se ocupar com nada, até mesmo a própria palavra diz, não estejais ansiosos por nada, por nada. A ansiosidade não deve fazer parte da nossa vida, por nada. Por quê? Pedro diz, lança sobre ele as vossas ansiedades, porque verdadeiramente ele tem cuidado de vós. Não é o que Jesus falou? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, e nenhuma delas morre de fome, o Pai a sustenta. E também disse, olhai ao lírio do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza e glória andou tal qual a beleza do lírio de campo, se vestiu tal qual ele, né? No entanto, o lírio seca e joga-se no fogo. E ele olhou para os discípulos, e essa palavra vale para nós, ele disse, olha, vocês valem mais que as aves do céu, e mais que o lírio do campo. O que ele está dizendo, meu irmão, Deus está cuidando de nós, Deus cuida da nossa vida. Por que preocupação? Por que estar nervoso? Olha lá, a única coisa é ter na consciência o que nós somos, pela escolha que Deus fez em nós, pela misericórdia que Deus teve de nós, pelo presente que Ele nos concedeu, a graça pelos quais nós somos salvos, por meio da fé. Veja, é Deus mostrando tudo para nós, né? E o diabo tentando nos fazer esquecer dessas coisas, ou não aprender essas coisas, ou dizer para nós mesmos, né? Eu não mereço tudo isso. Meu irmão, se ficar esperando merecer, nós nunca vamos ter nada aqui nessa terra, nós nunca vamos ter nada, muito pelo contrário, nosso final será um final triste. Mas se nós andarmos na palavra de Deus, naquilo que Jesus fez para nós, meu Deus do céu, nós vamos ser gratos a Deus, porque milagres e mais milagres vai acontecer. A vida será uma vida maravilhosa, maravilhosa. É o que está escrito aqui, que nós começamos lendo lá em Isaías. Eu volto lá em Isaías, lá no capítulo 32, eu volto lá para que a gente possa trazer para nós de novo essas lindas palavras, essa linda profecia do profeta Isaías. Olha lá, capítulo 32, no versículo 15 em diante. Olha lá o que ele fala. Meu Deus do céu, deixa eu acertar aqui. Isaías, lá o profeta Isaías, lá no capítulo 32, lá no versículo 15 em diante. Olha o que ele diz: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Veja, irmão, Deus derramará. Olha lá, não veio de nós, veio de Deus. Por isso é tão lindo, né? Tudo que veio, Deus derramou do seu Espírito sobre Jesus, ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda a parte praticando o bem. Que coisa linda, praticando o bem, libertando os cativos, os oprimidos do diabo. Veja lá, libertando e dizendo para o doente: seja curado, curando todos, o cego enxergando, as pessoas sendo curadas, e depois ensinando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É a força, é a vitalidade, é a vida. O Evangelho é a vida. Veja,
Jesus andou, mas ele diz aqui, mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará campo fértil. Veja bem, olha lá, a pessoa que não produz nada, né? Que na vida não deu nada certo, a pessoa que nada funcionou, de repente agora começa a funcionar, começa a dar certo. Veja, é como então ele fala que um deserto virará em campo fértil, uma terra cultivada darão melhores colheitas. Veja, no país haverá justiça por toda a parte, todos farão as coisas direito. Esse é o pensamento de Deus, por isso que ele deu o Espírito para nós, para que a gente possa andar reto, fazer coisa direita, né? Praticar a justiça. Veja, a justiça trará paz. Quem pratica a justiça tem paz. Não só paz, quem pratica a justiça tem tranquilidade. E também a justiça trará o quê? Segurança, que durará para sempre. Olha que coisa linda, vale a pena ser justo, né? E Jesus é a nossa justiça. Que eu recebo isso, e aí eu vivo isso, né? A consciência minha fica focado nisso. Antes eu não conseguia, né? Eu fazia coisas erradas, sabe? Eu subornava, eu pagava propina, né? Agora não preciso de mais nada disso, né? Porque Cristo habita em mim, aleluia. Eu sou uma terra fértil agora, né? Eu sou uma terra produtiva. Eu estou aqui agora, através de Cristo em vós, esperança na glória, para dar louvor a Deus e mostrar a justiça de Deus aqui nessa terra. Mas veja, a justiça trará paz, tranquilidade, segurança e durará para sempre. E depois ele diz, o meu povo viverá em lugares seguros. Olha lá, meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Olha lá, uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Mas todos vocês serão felizes, né? Nós seremos felizes. Veja bem, terão muitas águas para as suas plantações e pasto seguro para o seu jumento, o seu gado. Ou seja, nós vamos ter abundância, nós vamos ter prosperidade. Oh, meu irmão, eu não sei o que você pensa, eu não sei, mas eu me ocupo com a palavra de Deus todo dia. Sabe, está acontecendo coisas tão maravilhosas. Meu Deus, o que Deus quer fazer para uma pessoa que creia. Davi disse assim, o próprio Deus disse sobre Davi, né? Encontrei em Davi um coração onde eu posso realizar os meus planos. Sabe, Deus olha para o nosso coração, olha para o teu coração, e Ele quer o teu coração para realizar o plano de Deus. A Bíblia fala que é do coração que procede a vida. É do coração que procede a vida. E Deus, Ele vem ali, sabe, encher o coração, encher de coisas boas, sabe, palavras de Deus, vitórias que Ele nos concedeu através do Calvário, da cruz de Cristo. Meu Deus do céu, tem pessoas que acham que as coisas boas só vão acontecer quando nós estivermos no céu. Não, meu irmão, lá no céu nós não vamos precisar estar revestidos do Espírito Santo. Lá no céu nós vamos estar de corpo glorificado, meu irmão. É aqui na terra que nós estamos com esse corpo que não é glorificado ainda. Mas veja, não é glorificado ainda, é um corpo ainda que nós trazemos do pai Adão, lá do passado, né? Mas que de repente o nosso corpo velho morreu e agora nascemos com uma nova semente, uma nova criação de Deus. E nós vivemos, e temos que viver através dessa consciência, desse pensamento, essa novidade de vida. Nascemos da semente de Deus, da palavra de Deus, para viver da palavra de Deus, e Deus colocou sobre nós o seu Espírito. Ocupe-se dessa palavra, meu irmão. Viva de Deus. Quando você tiver com algum pensamento, abra a palavra de Deus no Novo Testamento e veja o que Jesus estava fazendo. E o que Ele estava fazendo, pode se colocar ali e ver que Ele estava fazendo aquilo para você. Sabe, certa ocasião, eu ouvi o T.L. Osborne, né? Que coisa linda, sabe? Eu gosto de falar desse homem, porque as coisas que ele fez são coisas maravilhosas. Eu admiro uma pessoa quando ela consegue dar um passo para trás, reconhecendo que ela estava errada. Eu admiro pessoas assim, sabe? E Deus, nossa, como Deus honra a pessoa assim. E a Bíblia fala que T.L. Osborne, ele tinha ido lá no país dos muçulmanos, sabe? E foi lá pregar a palavra de Deus, ele e sua esposa, Daisy, né? Novo que era ainda.
e foi para lá. E chegou lá, não conseguiu atingir o objetivo que ele pensava. Não conseguiu, porque ele dizia para aquele povo: a Bíblia é a palavra de Deus. E eles vinham e diziam: não, é o Corão a palavra de Deus. E eles diziam: não, é a Bíblia. Então eles diziam: prove, prove. E ele não tinha com que provar, ele não sabia com que provar. E ele ficou envergonhado, diz ele. Ficou envergonhado e voltou de volta para o seu país, para a sua casa, envergonhado. Mas de repente ele viu Deus usando um homem para curar uma pessoa. E quando ele viu, ele ficou admirado. E a forma como foi o milagre que aconteceu naquela criança, que era surda e muda, e de repente passou a ouvir e passou a falar. Ele ficou admirado com aquilo. E depois ele voltou e viu novamente Deus usando um homem. E quando ele viu isso, ele falou: mulher, nós aprendemos errado. Nós não aprendemos certo. Vamos, sentado numa mesa, um segurou na mão do outro e falou: vamos riscar da nossa vida tudo que nós aprendemos e vamos começar tudo de novo. Olha que coisa linda, é o testemunho dele. E aí eles oraram ali, pediram perdão para Deus e falaram: Senhor, nós vamos voltar a ler então, os testamentos, e tudo que o Senhor está fazendo aos discípulos, nós vamos nos colocar no lugar dos discípulos. E assim eles o fizeram. Começaram a ler a Bíblia e tomando o lugar de Pedro, tomando o lugar de Mateus, tomando o lugar de Lucas e tomando o lugar. E tudo que Jesus fazia, eles estavam ali absorvendo aquilo. E quando terminaram de ler os 4 evangelhos, estudar os 4 evangelhos, agradeceram a Deus por Deus enviar Jesus e pelas possibilidades que Jesus tornou através da vida deles. E então marcaram uma cruzada. E na cruzada que eles marcaram, veja, irmãos, dezenas de pessoas foram curadas, cegos enxergaram, mudo falaram, surdo ouviram, paralítico andou, e eles ficaram abobados. Aí voltaram de novo para aquele país. E agora, quando ele dizia prove, na cruzada começava a acontecer milagre, milagre. E eles diziam então aos muçulmanos: é aquele livro preto que ele tem que proporciona esses milagres, essas coisas, porque o Corão não proporcionava. Meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos crer, meu irmão, crer naquilo que Jesus proporcionou e conquistou para nós. Ele ama você, ele fez tudo por você, para que você tenha uma vida em paz, tranquilo, seguro, sabe? Cheia de abundância, prosperidade, seguindo o caminho da palavra de Deus. Fica na paz, meu irmão. Deus ama você, ele tem o melhor para a tua vida. Vamos guardar essa palavra dentro do nosso coração. Leia de novo, abre lá em Isaías 32, leia versículo 15 em diante, abre em Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, volta lá e começa a ler, e você vai ver que tudo isso é para você, né? Cristo em vós, esperança na glória. Nós estamos unidos em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos a habitação de Deus. Ele nos comprou, pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele, para ser a glória dele aqui nessa terra. Graças a Deus por isso. Eu quero orar, meu irmão. Vamos orar, sabe? É tão lindo o que Deus tem feito. E o que Ele está fazendo, sabe? Vamos orar, vamos crer, né? Crer que esse mal que está no mundo, ele não chega em nós, porque Ele falou: nós estaremos seguros, a nossa casa estará segura, nossa casa. Por isso que Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus do céu, é tão lindo. Vamos orar, leve seu pensamento a Deus, vamos falar com aquele que nos ouve, né? Ele diz: tudo que nós perdermos o nome dele, Ele nos fará, e nisso o Pai é glorificado no Filho. Já vou-lo disse: tudo quanto pedir, em meu nome eu vou-lo farei. Vamos orar. Ele é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te magnificamos, Pai. Ó Deus, pelo teu amor, pela tua grandeza, soberania, Pai, bondade e misericórdia, em fazer para nós tudo o que o Senhor Deus fez, Pai, através de Jesus, ali no Calvário, ali na cruz, ó Pai. Ó Deus, dando condição, Pai, para nós, como povo teu, como ovelha do teu pasto, como Deus, filhos de Deus que somos, Pai, poder reinar aqui nessa terra, Pai.
através de Jesus Cristo, ó Pai, através da Tua palavra, Pai. Ter uma vida, Deus, de paz, tranquila, segura, Pai. Uma vida, Deus, ó Deus, abundante, uma vida próspera, Pai, aqui nessa terra, Pai. Porque tudo isso, Pai, e muito mais, que nós nem imaginamos, Pai, Tu tens preparado para cada um de nós, Pai. Ó Deus, nós somos gratos, Pai, porque o maior habita em nós, Pai. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu Pai. E eu sou grato a Ti, Pai, por esse povo que o Senhor tem colocado diante dessa live, Pai. Esses que estão agora, outros que vão ouvir posteriormente, Pai, este povo que o Senhor tem dado ao Teu servo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Que o Senhor Deus continue, Pai, crescendo a cada um na graça, continue crescendo a cada um no Teu amor, continue crescendo, ó Deus, cada um, ó Deus, na comunhão com o Espírito Santo, Pai, para que eles provem, Deus, provem o melhor, Pai, da terra, Pai, que Tu tens produtiva para cada um, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu repreendo toda a força contrária, todo o poder do inimigo, Pai, toda palavra de dúvida, incerteza, Pai, que o inimigo lança sobre a mente das pessoas, Pai, eu declaro caído por terra, Pai, e declaro a Tua palavra viva e poderosa, ó Pai, produzindo, Pai, crescendo, formando raízes, Pai, e produzindo no lar, na família, na vida de cada um, Pai. Ó Deus, assim eu abençoo o Teu povo com a saúde, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, com a paz. Abençoa o Teu povo, ó Pai, com a segurança, Pai, com a proteção. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu abençoo, declaro livre de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, o trabalho das obras das mãos de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, o trajeto de cada um, Pai, ao trabalho e a volta, Deus, à sua casa, onde quer que estejam, Pai. Ó Deus, ali esteja, Senhor, a segurança, a proteção sobre todos eles, Pai. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Louvo e glorifico o Teu nome, Pai, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito por nós e continuará fazendo, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim dou glória e assim dou honra somente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão, sabe, daquilo que Deus fez para você, daquilo que você é. Tua consciência, sabe? Não volte para o passado, de jeito nenhum. O passado já morreu, já acabou. Hoje nós devemos seguir em busca do alvo, sabe? Há uma coroa proposta no céu para todos nós. E é essa coroa que nós almejamos e desejamos, né? Mas estamos vivendo aqui nessa terra. E tem um que se opõe à justiça de Deus. Tem um que se opõe à verdade de Deus, né? E esse é o maligno, né? Mas o maior está em nós, meu irmão. O maior está em nós. É só ficar de pé diante dele e expulsá-lo no nome de Jesus e ele sairá correndo, né? Deus é tremendo. Sabe, se ocupe, fica com a consciência formada. Por suas pisaduras você já está sarado, então ande como curado, como sarado. Viva como são. Ah, mas pastor, meu irmão, você experimentou dar os primeiros passos? Quando você der os primeiros, ele vai levar você a dar os mais e mais e mais e você vai viver, meu irmão. Porque Ele é a vida, e a vida está em nós. Glória a Deus por Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Fica na paz, fique no amor de Deus. Sabe, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso. Outro dia, pregando num determinado lugar, eu usei a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Veja, uma mensagem tão linda. E o povo vinham de toda parte, né? Vinham de toda parte para ouvir Jesus e depois de ouvir Jesus serem curados, porque a fama de Jesus corria, né? E eles ouvindo a fama de Jesus, é um profeta, ele é o que cura, Deus está com ele, e falavam tantas coisas sobre Jesus, e então pegavam os seus doentes e vinham correndo, né? O crer leva a vir a Jesus, né? O crer. Mas quando eles ouviam a palavra de Jesus, a fé fazia tão grande neles, né?
a ponto de receberem a cura que tanto necessitavam para o corpo. É o que nós estamos fazendo hoje, meu irmão. Nós estamos vindo para ouvir a palavra de Deus porque nós cremos nos feitos de Jesus. Cremos nesse feito. E agora nós estamos ouvindo a palavra de Jesus para que a fé gere em nós, né? E que a palavra se cumpra através da nossa ação na palavra de Deus. Deus ama você, meu irmão, e eu creio no melhor para a tua vida. Eu creio no melhor para a tua casa. Deus é maravilhoso. Fica com Deus. Sabe, amanhã nós temos a live de novo, depois nós temos o culto, quarta-feira, e um culto presencial, né? Deus está fazendo maravilha, Deus é maravilhoso. Ontem tivemos problema com a chuva, né? Na transmissão, deu problema, mas graças a Deus, a mensagem já ouvi hoje, ela está na live, nossa, é só acionar o nosso canal ali e você vai ouvir novamente, né? Eu já ouvi diversas vezes hoje. Deus é maravilhoso, graças a Deus. Como Deus é bom. Fica com Deus, se alimente da palavra de Deus, se fortifique, né? Veja, se fortifique cada dia mais e mais, e você vai andar por sobre as águas. Deus é tremendo e maravilhoso. Um abraço da Rosali para você, um abraço da Fernanda para você, um abraço do Danilo para você, né? Um abraço do Isaac. Isaac está quase andando, mas um pouquinho está andando. Daqui a pouquinho ele vai estar junto comigo aqui, né? Não vai demorar não. Ele vai estar aqui junto, nós vamos falar das coisas de Deus, e ele vai estar fazendo oração também. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Meu abraço a todos vocês. Eu e minha casa servimos ao Senhor e servimos a vocês também. Nós amamos vocês. Deus ama vocês, né? Fica com Deus, bons sonhos, durmam bem, e amanhã, com a graça de Deus, nós já temos uma palavra de vitória. Paulo diz aos Coríntios, sempre, olha lá, sempre nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Nos dá a vitória por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Fica com Deus, com essa palavra no seu coração. Amanhã vai ser um dia melhor do que hoje. Deus é tremendo e maravilhoso. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.